Então, vamos lá, bom dia. Que dia especial. Um episódio assim maravilhoso. Ter aqui a presença desse ilustre professor, para mim é uma grande honra. Por quê? Imagina você, essas coisas que acontecem aí no mundo, né? O mundo dá voltas. De professor, hoje o meu entrevistado, para mim é um prazer. Professor Jonathan Castelo Branco, nosso querido e amado mestre, seja bem-vindo nesse dia aqui, é um prazer recebê-lo. Me diz aí como é que está o senhor, como é que está a sua vida. Inicialmente eu gostaria de saber como é que está a sua vida, como é que estão as expectativas para os projetos. Pode falar um pouquinho, fica à vontade, meu professor. Bom dia, é uma satisfação enorme estar aqui, Simone Brito, doutora Simone Brito agora, né, colega de profissão. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, eu costumo falar para os meus colegas, para os meus amigos que tenho mais do que eu mereço, tenho mais do que eu preciso e tudo isso por causa de Deus, né? Então, Deus tem sido bondoso com a gente, tem cuidado da gente no dia a dia e tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Eu acho que para começar seria interessante passar para o pessoal aí quando que você foi minha aluna, né? Há quantos anos atrás, né? Interessantíssima essa pergunta. Olha aqui, bem não começou e o professor já quer fazer pergunta para a entrevistadora, gente. Isso é demais, mas vamos lá, professor. Fui em 2020. 2020 porque geralmente... Pandemia. Foi no finalzinho, né? É porque geralmente é já no final da faculdade. Então foi online. A matéria. Então foi online, não foi presencial. Não, tivemos presencial. Acredito que em 2019, então quando estava iniciando a pandemia... Perfeito. O senhor foi meu professor e foi ali presencialmente. E hoje eu estou aqui muito feliz com ele. Por quê, meu professor? Virou uma amiga. E colega de profissão, advogada hoje em dia. Para a honra e glória do nosso Deus, hoje somos amigos, né? E eu estou aí na labuta, como diz, falar assim, uma expressão muito simples, né? Nessa rotina da advocacia. São 5 anos, não sei se o meu professor sabe, mas tipo assim, a aprovação na ordem foi de primeira, graças a Deus, foi assim maravilhoso. Teve um bom professor, né? Essa foi boa. Gostei da resposta. Mas me diga aí, eu acredito que seus seguidores, eu posso falar assim, porque hoje é assim que é falado, né? Bem como os alunos, bem como todo o público tem aí a curiosidade de saber quem era o professor antes aí da profissão, o professor antes da profissão, de ser professor, de estar no direito e até mesmo de estar na política. Um pouquinho do seu pessoal. Diz aí para nós. Então, vamos lá tentar resumir aqui 44 anos de vida, né? Eita! Eu nasci em 81 e tenho 44 anos hoje. O professor Jonathan Castelo Branco veio de uma família humilde. Nasci em Barros Filhos, não sei se vocês conhecem. É um bairro ali próximo à Costa Barros, antes de Guadalupe, ali na Avenida Brasil. Minha família, por parte de pai e parte de mãe, é toda de Barros Filhos. A grande parte da família, a grande maioria da família ainda continua morando lá. Meu pai, a irmã dele, né, e o irmão conseguiram melhorar de vida e até por questão de gosto mesmo, né, conseguiram se mudar de lá. E vim morar em Jacarepaguá com 11 anos de idade. Então, até os 11 anos de idade, meu pai a vida toda praticamente lá, minha mãe a vida toda praticamente lá. Eu, com 11 anos de idade, vim morar em Jacarepaguá, aqui zona sudoeste agora, né? Sim, sim. Teve essa reformulação aí das zonas no nosso município, zona sudoeste. Com 11 anos, vim morar em Sulacap, onde estou até hoje. Moro aqui em Jacarepaguá, na zona oeste, antiga zona oeste, né? Atual zona sudoeste, aonde estudei, aonde me formei e influenciado principalmente pelo meu pai. Naquela época não tinha muita opção não, né? A gente acabava que os filhos obedeciam mais os pais, né, Simone? É verdade. Eu acho que antigamente os filhos obedeciam mais os pais, então eu não tive muito poder de escolha não. Meu pai falou, tu vai fazer direito. Eu falei, então, tá, eu vou fazer direito. Então, porque de certa forma o adolescente, o jovem, é normal que fique com dúvidas, né? Sim, e o pai tem essa responsabilidade de orientar, né? E agradeço ao meu pai por ter, na minha dúvida, me orientado a fazer o curso de Direito, porque o curso de Direito me abriu muitas portas e eu costumo passar isso para os meus alunos hoje em dia, costumo passar isso para conhecidos, para amigos, para colegas, e fica aqui também essa orientação para o seu público, né? Tá na dúvida? Faz o curso de Direito. É verdade. Porque o curso de Direito é o curso que mais te deixa esclarecido para a vida em sociedade. Se não é o mais, é um dos mais
né, que te deixa mais esclarecido para a vida em sociedade, para se viver no dia a dia. É o curso de Direito que te dá esse esclarecimento. Além do que, né, para quem está na dúvida, o curso de Direito te dá uma base muito sólida para você fazer concurso público, né, para diversas outras áreas. Então, até para a questão de empregabilidade, o curso de Direito te deixa muito bem preparado. Eu concordo plenamente e o professor tem uma história muito parecida com a minha, mas louvado seja Deus na vida do seu pai, hein? Amém. Foi Amém. inteligentíssimo. É, que não me deu opção de escolha, né? Mas eu vou contar um segredinho aqui pro professor. Por que eu falo isso? Porque, assim, infelizmente, já os meus pais não tiveram aí, vamos dizer, meus pais tiveram muito amor, mas não tanta sabedoria por serem pessoas, assim, que não tiveram estudo, então não souberam dar essa mesma orientação, essa mesma direção. Então, por isso eu tô falando. Mas ainda assim também eu louvo a Deus pelos meus pais também, tá? Que tiveram muito amor, enfim. E graças a Deus deu tudo certo. Amém. Mas me conta aí, professor. Eu acredito que é importante essa pergunta, é muito pertinente, né? Qual foi o momento mais difícil aí da sua trajetória? Até o dia de hoje. O que o senhor considera assim, um momento mais difícil da sua trajetória? O momento mais difícil na minha trajetória é a gente conseguir estudar num país igual ao nosso, né? Aonde a educação é para poucos. A boa educação é para poucos, né? Hoje em dia, como professor, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm para estudar. Eu vejo quanto a educação boa custa caro, né? Então, nessa minha trajetória, o mais difícil foi conseguir uma boa educação, uma educação de base boa, estudar para, de fato, ter o conhecimento para chegar onde a gente chegou. Não só a boa educação no sentido de valores, né, de pagar uma mensalidade cara, né, mas a educação no sentido de você ter que se locomover, o gasto com transporte, a educação no sentido de que você às vezes tem que fazer um curso, tem que ficar o dia todo lá e você tem que gastar com transporte, tem que gastar com alimentação, né? Ou então você fica lá o dia todo com fome, fazendo aquele sacrifício para fazer o curso, né? Que seja de um dia, que seja de alguns meses, e você precisava, na minha época, hoje em dia isso é um pouco mais escasso por causa da tecnologia, que na nossa época não tinha tanto, né, Simone? Quer dizer, não tinha nada. Tinha nada. Então a gente tinha que gastar muito nada. dinheiro com xerox. A gente não tinha, muitas das vezes, dinheiro para comprar o livro. E aí a gente tinha que tirar xerox da apostila, né? Porque os livros sempre foram muito caros. E hoje em dia essa geração tem a facilidade de conseguir muitos materiais digitais, né? Vários e-books que estão disponibilizados aí de forma gratuita. Sim, sim. Então, a educação, para mim, foi muito cara, né? Eram escolhas que eu tinha que fazer no sentido de que, tem um dinheirinho aqui para sair, para ir no cinema com a namorada. Não, mas eu vou deixar de sair, vou deixar de ir no cinema com a namorada porque tenho que tirar xerox, né, de um livro. Poxa, tem maior vontade... Adolescente, né, Simone? Tem vontade de comprar um tênis, tem vontade de comprar uma roupa nova. E naquela época, ou eu comprava a roupa nova, ou comprava o tênis, ou tirava a xerox do livro para conseguir fazer a prova, tirar uma boa nota e obter a aprovação. Então, ao longo dessa minha trajetória, eu senti muita dificuldade em relação a conseguir ter uma boa educação, não só em relação às mensalidades pagas, mas em relação de todo o aparato, de toda a estrutura que você precisa para conseguir ter essa boa educação. Sim. E assim, eu posso complementar também no sentido de que o ensino em si também, principalmente o ensino público, como o senhor falou, custa, né? Um ensino melhor, ele custa. E eu entendo e concordo também com o professor. Porque eu mesmo quando na faculdade, imagina, no período da faculdade, eu vou confessar algo aqui também muito íntimo. No período que eu ingressei na faculdade, uma das coisas que eu passei a fazer, por exemplo, eu voltei a estudar português. Porque eu tive uma educação pública, né? Desde lá do primário, que é como nós falávamos na nossa época, e foi muito deficiente. Então, assim, complementando o que o professor falou, nós tivemos essa deficiência mesmo. E foi algo muito sério. Eu lembro na minha infância de não ter um caderno para escrever, de usar o papel do saco do pão. Isso é uma grande verdade, tá?
levar o sacozinho do papel de pão para escrever na escola. Porque o próprio caderno era caro. Isso. Hoje em dia tá muito mais acessível, né? Hoje Verdade. em dia você encontra cadernos baratos. Verdade. E, sendo sincera, as políticas públicas eram muito piores, né? Hoje não está bom ainda, não está bom. Precisamos melhorar muito. Mas nós precisamos ser verdadeiros nesse sentido, que na nossa época era extremamente pior. Extremamente pior. A educação era muito mais inacessível do que hoje. Sim. Muito mais inacessível. Não tinha FIES, não, é verdade. salvo engano. Não tinha não ProUni. Não tinha. Né? Não tinham esses projetos, esses planos de financiamento estudantil. E por isso, professor... Ou você fazia uma faculdade pública, ou você fazia uma faculdade particular, que eram poucas, pagando. Isso. E muito difícil. Muito difícil. Por isso que pessoas como meus pais, sendo muito sincera, nem sonhavam, porque para eles era algo assim impossível ver um filho formado. E hoje eles são muito felizes em me ver doutora, né? E com a sua ajuda também, o senhor fez parte dessa história. Graças a Deus. E eu sou muito, muito feliz mesmo de estar aqui nesse dia, podendo compartilhar esse momento, esse bate-papo, né? Com o senhor, que hoje também doutor, é tributarista, né? Oh, coisa boa, é uma área muito interessante. Mas deixa eu te perguntar, meu querido, também. Houve algum fracasso que mudou sua forma de enxergar a vida nesse período? Porque a nossa vida também é feita de fracassos. Com certeza. E isso eu acho é uma dúvida, assim, né? Que eu gostaria de saber do meu professor. Houve algum fracasso que te impulsionou? Porque a realidade é o seguinte... O fracasso ele não vai nos definir, o fracasso vai nos fazer alavancar. Houve? Diversos... Eu não chamo de fracasso, Simone, mas ao longo da minha vida houveram diversas portas fechadas, tá? Diversas portas fechadas que hoje, mais maduro, eu enxergo que foi Deus fechando várias portas para que eu entrasse nas portas, né, que Ele iria abrir para mim. Então, ao longo da minha vida, diversas entrevistas de emprego, diversas tentativas de emprego frustradas, né, que à época eu ficava chateado e eu não entendia muito bem, porque hoje eu entendo. Era Deus fechando aquela porta, né, para me preparar para coisas maiores. Porque se de repente eu tivesse seguido alguns caminhos antigamente, se eu tivesse começado no emprego muito jovem antigamente, né, cansei de fazer entrevista de emprego, dinâmica de RH, para ser vendedor de loja, e eu nunca consegui um emprego como vendedor de loja, eu não entendia aquilo, eu falei, meu Deus, de repente eu começaria naquele emprego, começaria a ganhar um dinheiro e desanimaria para os estudos. Então, Deus fechou várias portas para mim, né, para que eu focasse nos estudos, porque eu não tinha outra opção, acabava que eu não tive outra opção, eu tinha que estudar, filho de pobre, perfeito, né, tinha que estudar. E gostando ou não gostando, eu tinha que buscar um resultado a partir daqueles... Eu tinha que buscar o resultado a partir do meu estudo, né? Então, eu costumo dizer, e fica essa mensagem para quem está ouvindo a gente, né? Não existe fracasso. Não existe fracasso. Na verdade, o que existe são portas fechadas por Deus. E aí eu adoto essa frase hoje em dia para mim, né? Eu não perco, eu só aprendo. Então, coloca na sua cabecinha, você não perde, você aprende, tá? Então, ou você aprende ou você ganha. Não existe perda, não existe fracasso. Existem portas fechadas por Deus para você entrar em outras portas maiores que Ele vai abrir. Gente, isso é muito lindo. E o professor fala assim, e eu fico assim maravilhada, porque o entrevistado aqui é o meu professor. Mas eu fico maravilhada... Seu amigo. Meu amigo. Eu fico maravilhada, sabe por quê? Porque é muito parecida a história. Porque eu me vi assim também, muitas oportunidades que eu não entendia, que eram barradas, que eram fechadas. E no final, eu vi verdadeiramente, professor, que Deus me direcionou direito no final e me direcionou justamente porque a minha vida verdadeiramente começou a mudar, né, quando eu vim para o direito. Então, assim, é algo mesmo extraordinário. Eu não vou realmente... porque a história é longa, né? E aqui o entrevistado é o meu amigo professor. Mas, assim, eu fico muito feliz porque é uma história muito parecida também com a minha. Mas agora eu gostaria de estar falando com o meu professor sobre direito, sociedade, né? Eu gostaria de estar falando com o senhor. Eu tenho uma pergunta inicial. O direito hoje protege igualmente quem mais precisa? Na sua opinião,
Eu gosto muito dessa pergunta porque eu sou muito da área social, né? Eu mexo muito com previdenciário, é a minha queridinha. E eu gostaria de estar fazendo essa pergunta para o professor. O que é que o professor acha? Uma pergunta dessa para um professor de direito público, né? Direito tributário, direito constitucional. Se o direito, hoje em dia, ele protege quem realmente precisa. Isso. O nosso país é um país relativamente novo, né, Simone? O nosso país tem 500 anos aí de existência. Se a gente for comparar com o país da Europa, que tem 2.000 anos de existência, o nosso país é relativamente novo. Estamos engatinhando. E foram 300 anos, praticamente, de monarquia, 200 anos aproximado de república. Então, eu costumo falar isso em sala de aula, né? A gente está engatinhando, dando os primeiros passos. E a gente tem evoluído muito, sim, né? E a gente trabalha em sala de aula com aquela definição de igualdade, né? Que é tratar os iguais de forma igual e desigualar os desiguais na medida das suas desigualdades. Rui Barbosa falava isso, na verdade ele copiou um pouco isso de Aristóteles. E o que eu quero dizer com isso? A gente não pode tratar todo mundo da mesma forma na sociedade. Se a gente trata todo mundo da mesma forma na sociedade, a gente vai estar sendo injusto. Então a gente tem que tratar os iguais de forma igual e desigualar os desiguais na medida das suas desigualdades. E aí, para a gente aplicar isso, a gente depende das nossas autoridades, né? A gente depende do poder legislativo, executivo, judiciário, dependemos dos prefeitos, dos governadores, do presidente, dependemos dos juízes, dependemos dos ministros, né, do STF. Então, a gente percebe que toda essa conjuntura para a gente fazer com que o direito seja justo e efetivado na vida das pessoas que não podem ser tratadas da mesma forma, né, porque tem certas pessoas que eu preciso tratar de forma diferente em determinados momentos. Eu não posso tratar uma pessoa que ganha 10 mil reais da mesma forma que eu trato uma pessoa que ganha 1.000 reais. Eu não posso tratar uma pessoa que tem uma doença grave de coração da mesma forma que eu trato uma pessoa saudável. Então, eu não posso tratar todos da mesma forma. Eu não posso tratar uma mulher grávida de 30 anos da mesma forma que eu trato uma mulher não grávida de 30 anos. Então, é óbvio que eu tenho que desigualar essas pessoas, né? E eu costumo dar o exemplo em sala de aula. O vagão rosa no metrô, o vagão rosa no trem. É uma efetivação disso, do princípio da igualdade material. Eu tenho que desigualar a mulher naquela situação que ela é mais vulnerável, que ela é mais frágil. Então, isso é um exemplo, né, de que eu tenho que desigualar as pessoas em situações onde elas são desiguais. Eu acho que a gente tem muito para melhorar, eu acho que a gente tem muito que aprender, mas a gente está no caminho certo, né? Eu só tenho medo que a gente demore muito ainda para efetivar isso de forma plena. Mas estamos engatinhando, dando os primeiros passos. Sim. Perfeita. A resposta está brilhante, principalmente sendo tributarista, é totalmente pertinente. A gente fala isso todo dia em sala de aula. É verdade. Então, fica prático, fica fácil, né? Assim também, eu gostaria de saber do meu professor o que mais te preocupa no acesso à justiça, porque ainda hoje, é visto, né, que alguns cidadãos, eles têm uma certa preocupação em buscar ali os seus direitos, porque, será que eu vou ter que pagar custas? Será que é muito caro acessar a justiça? Essa semana mesmo eu tive essa pergunta e por isso eu trouxe à mesa um cliente com essa preocupação. É meio como se ele não pudesse acessar a justiça, é como se existisse uma barreira. O que o professor acha? Qual a visão do professor? É muito difícil responder isso, né, num tempo curto. Porque são vários fatores que influenciam no acesso à justiça. E, principalmente, diversos dispositivos da nossa própria Constituição que não são respeitados da forma que deveriam. Por exemplo, a gente tem a celeridade processual lá, onde os processos devem tramitar, né, ter uma duração razoável para que a gente não tenha esse direito perdido. E a gente tem uma solução em tempo hábil. Mas tem uma questão muito interessante que a gente precisaria ter, né, implementado no nosso país para que esse acesso à justiça fosse mais justo. E eu falo isso em sala de aula sempre. Nós somos 213 milhões de brasileiros, aproximadamente. E o que falta é informação, a boa informação. A informação jurídica, principalmente. Esse conhecimento sobre a Constituição, que é a nossa lei maior no nosso país, né? A maioria dos brasileiros nunca abriu uma Constituição, não sabe o que é. Perfeito. A Constituição, né?
Então, o que falta é informação. Um sonho meu, que eu sempre falei isso em sala de aula, é a gente implementar, né, nas escolas, ensino médio, a cadeira lá, noções básicas de direito constitucional, direito trabalhista e direito do consumidor, para os alunos do ensino médio, para que a gente apresentasse a Constituição da República para eles ainda no ensino médio. Perfeito. Para que eles passassem a ter mais informação. Perfeito. Desde a sua formação lá no ensino médio. Perfeito. Para que eles se tornem jovens mais conhecedores dos seus direitos e não fiquem, né, tão afastados desse acesso à justiça, né, e não fiquem com esse receio de que a justiça é algo distante e não fiquem com esse receio de que a justiça é inalcançável. E eu tenho uma solução muito interessante para isso. Hoje em dia somos 1,5 milhões de advogados no Brasil, mais ou menos 2,5 milhões de bacharéis. No total, são 4 milhões que nós temos no Brasil de pessoas que estudaram direito. Sim. A minha solução é a gente abrir concurso público para esses 4 milhões de bacharéis poderem fazer esse concurso para serem professores da rede estadual do ensino médio para lecionarem noções básicas de direito constitucional, direito trabalhista, direito consumidor, para os nossos jovens se tornarem adultos mais conhecedores do seu direito. A gente resolveria 2 problemas, o da informação para os nossos jovens, adolescentes, e resolveria o problema de desemprego para os nossos bacharéis, né, que estão aí no mercado de trabalho desempregados. Que maravilha, professor. Vou repetir aqui, maravilhada com essa resposta. Por quê? Porque é uma das minhas pautas. Eu sei que o professor não sabia disso. A gente não combinou nada. Não combinou. As perguntas são todas surpresas. É surpresa. Eu vim até com medo para cá. Tá com medo, professor? Mas assim, eu tô mais uma vez maravilhada. Eu vim com medo para cá por causa dessa pimenta aqui, ó. Quando eu cheguei e vi a pimenta, eu falei, já era. Como assim, né? Onde já se viu isso? Direito com uma pimentinha ali. Afinal de contas, a entrevistadora é uma baiana, né? Então a gente tem que ter uma pimentinha, até mesmo para despertar aí a curiosidade. Mas voltando aqui na resposta do meu professor, maravilhada, por quê? Porque é um dos meus temas também, uma das minhas ansiedades no que tange ali projetos que tragam aí a educação jurídica, que inclusive seria, acredito até que o professor já respondeu a minha próxima pergunta, mas o senhor pode, de repente, somente dar se quiser, uma incrementada nessa pergunta que eu vou te fazer, que tá de mão dada com essa resposta, e que isso aí é um projeto maravilhoso. E tem todo o meu apoio, porque, como disse, também é um dos meus sonhos, é uma das minhas pautas também. E a pergunta é assim mesmo, olha, a pergunta é justamente como o professor vê a educação jurídica no Brasil. Tá de mão dada, né? Com a resposta. Tá de mão dada. É um sonho meu como professor, como educador. Eu sou filho de professores. Minha mãe é professora do ensino fundamental. Meu pai também é professor, né? Então, eu nasci numa família de professores e não sou professor à toa, né? A gente acaba replicando aí a conduta dos pais, né? Eu costumo falar que é o princípio do professor natural, né? Acaba que a gente nasce com esse dom, com essa vocação. Eu sou professor há 18 anos e é um sonho meu. E, hoje em dia, sonhador nesse sentido e conhecedor da política como eu conheço, eu entendo que o que falta é vontade política para a gente conseguir colocar em prática o que eu falei. Perfeito. A gente precisa ter vontade política para que a gente consiga colocar essa disciplina como disciplina obrigatória lá no ensino médio. Perfeito, perfeito. E a gente precisa ter força política para conseguir, no orçamento, um percentual do orçamento para remunerar, para pagar esses novos professores. Perfeito, professor. Que seriam os bacharéis em direito, que dariam aula, né, lá no ensino médio para os adolescentes, para os jovens, de noções básicas de direito constitucional. E teríamos jovens adolescentes mais instruídos, conhecedores do seu direito. Com certeza. Me parece que isso é interessante para todos. Ou será que não, né? Com certeza, extremamente importante e muito feliz com esse projeto seu, até porque, como disse, também é algo que grita no meu coração esse projeto. Eu estou chegando agora, o senhor sabe, mas o senhor já tem uma estrada maior e, de repente, eu creio que o senhor vai chegar na frente primeiro e eu estarei juntinha com o doutor, né, com o meu professor, doutor, estarei ali apoiando, porque é um projeto lindo e maravilhoso. Eu acredito que você que é bacharel não vai deixar passar essa oportunidade. Bacharel em Direito não vai deixar passar essa oportunidade, né? Jonathan Castelo Branco, nosso amigo professor. E aí, meu querido, coisa linda. Fiquei feliz com esse projeto. Eu gostaria de falar agora, falar um pouquinho sobre vida pública e política.
E eu tenho inicialmente uma pergunta que é pertinente, né? O que fez o senhor decidir entrar para a política, né? Tendo em vista que o senhor é pré-candidato, correto? Pré-candidato a deputado federal. Isso. Eu costumo dizer, e aí eu não posso me contradizer, né? Que desde lá atrás eu enxergo a vontade de Deus na minha vida. As portas que foram fechadas e as portas que vieram sendo abertas. Então, eu tenho certeza que a política na minha vida foi uma sementinha plantada por Deus lá atrás. Foi uma semente plantada por Deus lá atrás. Que eu não sei ao certo o que Deus quer da minha vida na política. Vou descobrir ainda. Mas que eu tenho certeza que foi uma semente plantada por Deus no meu coração, eu tenho. Não sei para quê. Qual é o propósito, aonde chegaremos. Mas o sonho continua, a vontade continua, continuo sendo impulsionado dia a dia para continuar fazendo política. E eu fui inserido na política em 2016. Então, já tenho aí praticamente 10 anos, na política. Eu já fui candidato algumas vezes, já tive 7 mil votos para deputado estadual, já tive 5 mil votos para vereador aqui no município do Rio, já fui assessor do governador, já trabalhei no Palácio Guanabara diretamente como assessor do governador, já trabalhei diretamente com a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, sendo coordenador em diversos projetos lá. Então, hoje, o professor Jonatas Castelo Branco é um cara maduro, conhecedor da política, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. E cada dia eu tenho certeza que tenho condições de somar e ajudar e participar mais ativamente da política aqui no Estado. Tá? Tem bagagem. Então, eu acredito que hoje a gente pode afirmar que sim, e o trabalho não vai parar. O trabalho vai continuar e a gente vai alcançar o objetivo que Deus tem preparado para a gente desde lá de trás. Isso aí faz toda a diferença, né? Ter sempre, assim, como sua essência, Deus, os princípios que vêm ali do Senhor. Se não for assim, se não fosse vale. Deus, não estaríamos aqui, né? Se não fosse a vontade de Deus, não teríamos tido sucesso em diversas áreas da vida que tivemos. Então, eu acho que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Então, a gente não pode deixar de dar honra a Deus. Com certeza, sempre. É premissa na nossa vida, né? Sem Ele, nada somos. É nosso testemunho. É o nosso testemunho. Mas me diz aí, ainda nessa linha, falando também de política, né? Tendo em vista como foi narrado aí mesmo pelo professor, essa experiência, todo esse período que teve ali, né? Contribuindo também administrativamente lá, tendo em vista que o senhor já tem aí essa bagagem. Hoje, o que mais te incomoda no Estado? Hoje é dia 13 de maio, quarta-feira, e eu vindo para cá, gravei um vídeo dizendo justamente isso. O que mais me incomoda na política hoje são pessoas competentes, trabalhadoras, assíduas, sem princípios e sem valores. Porque nós temos muitas pessoas inteligentes na política. Pessoas inteligentes que não prestam. Então, o que eu tenho batido muito e tenho enfatizado muito é que a gente precisa trocar essas pessoas. Nossa. A gente precisa de pessoas, sim, inteligentes e competentes e trabalhadoras e assíduas na política. Mas o mais importante, com princípios e valores. Porque se você coloca uma pessoa inteligente na política, competente, trabalhadora, sem princípios e sem valores, essa pessoa vai fazer uma ruína, vai fazer um caos, vai ser um câncer na política do Estado, do município, do país. Então, precisamos de pessoas como a gente, Simone. Precisamos de pessoas competentes, inteligentes, trabalhadoras, batalhadoras, mas com princípios e valores, tá? E que tem Deus, e que coloca Deus em primeiro lugar na vida. Até porque a palavra de Deus vai dizer que quando o homem mal governa, o homem, né, o país, ele padece, o povo padece. A palavra de Deus vai dizer, está escrito. Quando o homem mal governa, o povo padece. Então, fica aí a dica, né? Tem que escolher com sabedoria, buscar pessoas com princípios. E mais, eu concordo plenamente, momento não, já até passou o momento de mudar o cenário. A minha opinião é que nós precisamos de pessoas novas. Pessoas que nunca foram eleitas, e assim como o doutor, meu professor, que tenham aí bons projetos, que tenham princípios, que tenham valores e que, de fato, querem contribuir de forma positiva
porque o que temos visto é sempre aquela mesmice. Eu acredito e vejo isso. É sempre as mesmas figuras. Gente, pelo amor de Deus, não é mais tempo disso. Parece até monarquia, né, Simone? Parece. Vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, né? Esse é o sentimento. Há 500 anos. Esse é o sentimento. Eu vou falar um negócio, é fulana de fulano, é ciclano de beltrano. Não que o filho não possa suceder Sim. bem o pai. Existem famílias de políticos, né, onde o filho segue o bom exemplo do pai e continua fazendo um bom trabalho. Mas temos diversos maus exemplos também. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que analisar bem. Tem que analisar bem a partir da própria pessoa. E não do pai e não da mãe. A pessoa é trabalhadora, a pessoa é competente, a pessoa tem princípios e valores, merece uma chance? Beleza. E a população também. A população também tem que mudar um pouco essa visão. A população na sua maioria, né? A população tem que mudar essa visão que tem das eleições de toma lá, dá cá, eu só voto se tiver algum benefício direto. A gente tem que parar com isso, porque nenhum café é de graça, nenhum almoço é de graça, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, a gente tem que ter a ideia de que o que está em jogo ali é o interesse público, é o dinheiro público, é a vontade da sociedade, é o ensino de uma forma geral, é a segurança de uma forma geral. A gente tem que parar de ser egoísta, e pensar só na gente, ou colocar só a gente em primeiro lugar em diversos momentos. A gente tem que pensar mais no coletivo. Perfeito. A gente tem que pensar mais no coletivo. Perfeito. E engraçado que a minha próxima pergunta também está de mão dada com essa resposta. Aí o senhor vê se o senhor incrementa, faz assim uma resposta direta, até mesmo olhando ali para o público, porque eu acredito que seja pertinente, porque a pergunta é assim, o que o senhor acha que uma pessoa comum precisa observar antes de escolher um candidato? Essa é a pergunta. Hoje em dia, eu acho que ninguém pode escolher um candidato. Eu acho que hoje em dia ninguém pode votar sem ir lá nas redes sociais, né? Eu acho que a gente tem essas ferramentas maravilhosas hoje, que são as redes sociais. E, na verdade, a gente tem o Google, tem o ChatGPT, tem todas essas novas ferramentas. Vai pesquisar lá quem é a pessoa, vai pesquisar o que já fez, vai pesquisar o que a família já fez, vai pesquisar o passado dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, né? Eu acho que é o principal. Não escolher sem pesquisar antes. Pesquisei, achei interessante. Busca referências, vê quem está ao lado, vê quem está apoiando, né? Vê se é uma pessoa que tem condições de somar. Tem diversas pessoas boas, pessoal, que não têm a menor condição de somar na política, né? Tem pessoas que obtiveram sucesso na vida através de determinadas profissões, que a pessoa vai chegar lá, até descobrir o que ela foi fazer lá, ela vai gastar 6 meses, 1 ano do dinheiro público, que a gente vai estar pagando o salário dela, vai estar pagando a estrutura toda de gabinete, de pessoal para ela estar lá trabalhando, e a pessoa é bem intencionada, mas até ela descobrir o que ela foi fazer lá, vai levar tempo. Então, por que não escolhermos pessoas que têm condições de chegar lá, sentar na cadeira no primeiro dia e já começar a trabalhar, perfeito, né, de forma competente? Perfeito. E assim, é total relevância essa fala do professor, porque precisamos mudar essa mentalidade. Eu costumo dizer, e nas últimas eleições, a qual eu vim ali também candidata a vereadora, eu falava muito sobre escolher um candidato que tenha minimamente uma bagagem, um estudo. Eu não estou aqui querendo desmerecer os outros colegas que vêm e que também buscam ali. Mas, assim, faço uma comparação. Eu falava muito isso lá na cidade de Araruama, a qual eu fui candidata, né, a vereadora. Eu sempre falei muito sobre por que não uma advogada? Por que não escolher uma doutora que já conhece a lei das leis, que entende qual é o papel do vereador? Porque muitas vezes, professor, o que nós vemos com data vênia, com muito respeito, é que a pessoa vota e vota simplesmente como o senhor falou, às vezes por um benefício que foi lhe dado ali. E o que ocorre é que muitas vezes aquela pessoa que não está preparada, não está qualificada, ela acaba sendo eleita e vira, com toda a franqueza, na minha humilde opinião, vira um peso. Como o doutor falou, vira um peso para os cofres públicos. Porque ali por trás dele, ele sozinho não dá conta.
Então, ele tem que contratar aí mais 2 ou 3. O senhor concorda comigo? E um peso para os cofres públicos ao longo de 4 anos, né? Uma escolha mal feita, a gente vai ter que sustentar e bancar por 4 anos. E se for o senador, são 8 anos. Meu Deus, então. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente escolher quem vai nos representar. Você está assinando um cheque em branco quando você escolhe alguém que vai te representar. Então, temos que ter cuidado e temos que escolher bem. Eu, particularmente, entendo que deveria ser obrigatório. Se a gente não quer estabelecer, se a gente entende que a gente não pode estabelecer um grau de instrução mínima para a pessoa se candidatar a determinados cargos, porque isso fere a democracia, então todos têm direito a se candidatar independentemente do grau de instrução, beleza, vamos defender a democracia, eu sou um cara totalmente justo e razoável. Mas por que, então, que a gente não coloca? A eleição não é em outubro? As pessoas foram eleitas. Então, minimamente, o que a gente teria que ter essas pessoas deveriam ser inscritas em cursos. Porque se elas só vão assumir em janeiro, elas poderiam fazer um curso, né? Outubro, novembro, dezembro, 3 meses, vamos botar todo mundo para estudar como é que se faz uma lei, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que o vereador faz, o que o deputado estadual faz, o que o deputado federal faz. E aí essa pessoa estaria diplomada e apta a assumir o mandato em janeiro. O que a gente não pode ter é pessoas que não têm o menor conhecimento de como é que se faz uma lei, de o que é que vai fazer lá, sendo eleitas. Por quê? Por mais que essa pessoa esteja bem intencionada, essa pessoa não sabe o que vai fazer lá. Ela vai ser um peso. E até ela aprender o que ela vai fazer lá, quanto de dinheiro público ela já não gastou. Então, vamos pensar, vamos usar o princípio aí da proporcionalidade, gente, da razoabilidade. Vamos ser razoáveis para a gente evoluir enquanto sociedade. Porque senão a gente... Tem gente que não gosta de falar de política, né? E aí eu costumo dizer que quem não gosta de falar de política acaba sendo dominado por quem fala de política. Perfeito. Por quem estuda política. E a política é o dia a dia, a política é tudo. Se você não gosta de política, se você não estuda política, você vai ficar na mão de quem estuda e de quem gosta de política. Então, pare de falar que não gosta de política, passe a se inteirar sobre a política, passe a estudar um pouco de política para você tirar as suas próprias opiniões e não ficar acreditando no que você lê em redes sociais também. Não é isso, Simone? Perfeito. A colocação é muito pertinente e tem todo sentido, né? Porque, de fato, uma escolha pode virar um peso. Uma escolha errada pode virar um peso. Essa foi boa, né, professor? Um peso morto. Não tem essa história? Um peso morto. É horrível, né? Aquele momento que... né? Enfim... Coisa boa ter o senhor aqui, mas eu quero seguir aqui fazendo algumas outras perguntas. E, na verdade, ainda nessa linha, eu tenho uma curiosidade que eu acho que já que a gente está falando de política, né? O senhor é pré-candidato, e essa pergunta eu acredito que todos gostam de fazer, né? Todos querem, até porque, tendo em vista a política até o dia de hoje, nós já visualizamos muitos políticos que deixaram os seus legados. Então, a pergunta justamente é: o que o senhor deseja deixar como legado? Então, Simone, como advogado e como professor universitário, eu sou apaixonado pela educação. Eu acredito que a educação transforma vidas. Eu acredito que a educação é um instrumento social para transformar vidas. Então, tudo pela educação sempre. Tudo pelos professores sempre, tudo pelos alunos, pelas alunas sempre. Enquanto advogado, nós somos 1,5 milhões de advogados no Brasil, 4 milhões de bacharéis no total, né? 2 milhões e meio não fizeram a prova da ordem ou não passaram, 1,5 milhões de advogados no Brasil. No estado do Rio de Janeiro aqui, somos aproximadamente 162 mil advogados e advogadas. Tá? E parabéns, Simone, porque as mulheres estão à frente. Aqui no estado do Rio são 5 mil advogadas a mais do que advogados. Tá? Então, desses 160 mil, vamos colocar aí que 75 mil, 80 mil advogados e 85 mil advogadas. São 5 mil advogadas a mais. As mulheres estão na frente aí sempre. Parabéns. Obrigada. Para as advogadas, para as mulheres. Eu não tenho dúvida que eu tendo condições, tendo possibilidade, eu vou lutar sempre pelos meus colegas de profissão. Tá? Ninguém melhor do que um advogado, ninguém melhor do que uma advogada para sentir as dores dos advogados e das advogadas. Só a gente sabe, Simone, o
que a gente passa no dia a dia, Nossa. né? Quando a gente tem que pegar o nosso carro, quando a gente tem que pegar um transporte público para fazer uma audiência em determinado local e a audiência atrasa e a gente sai para fazer audiência em outro local. Só o advogado sabe quanto tempo às vezes demora no cartório para ser atendido, para fazer um balcão virtual. Então, eu sinto uma falta muito grande de uma verdadeira representação ou representatividade no Congresso Nacional de alguém que, de fato, defenda a causa dos advogados e das advogadas. Tá? São 46 deputados federais em Brasília e eu não conheço nenhum que briga, que luta no dia a dia pela carreira, pela vida dos advogados e das advogadas no dia a dia. Então, ao meu ver, somos 162 mil advogados aqui no estado do Rio de Janeiro, órfãos e órfãs. Não é isso? Porque não temos ninguém que nos carregue no colo, ninguém que cuide da gente no dia a dia. Então, precisamos pensar nisso. A classe precisa se unir, a categoria precisa estar mais unida. Eu fico com tanto ciúme de determinadas categorias profissionais. A gente vê aí os médicos, são tão corporativistas, os juízes são tão corporativistas, e porque nós, advogados, somos tão afastados uns dos outros, precisamos estar mais juntos, tá? Em prol de boas causas. Nossa, e o senhor falando assim, me faz aqui, me traz à memória situações que, inclusive, eu já passei e verdadeiramente a nossa classe, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, e talvez chegue até, né, aos nossos grandes líderes, mas a verdade que eu preciso dizer de coração aqui, eu, por diversas vezes, me senti abandonada. Talvez não seja o que eu deveria falar nesse momento, né? Mas a gente precisa ser sincero. Sim. A gente precisa ser sincero. Eu não vou entrar no mérito porque levaria-me muito tempo. Mas, professor, depois vamos conversar. Eu passei umas situações aí sérias, muito sérias, e eu fui abandonada. Eu me sinto até o dia de hoje, são 5 anos. Eu sou novinha, 5 anos de advocacia. Mas eu passei alguns eventos, umas 2 situações muito sérias. E eu me senti abandonada. Eu não me sinto protegida. Me perdoa, claro, nossos defensores aí, né? Mas aqui a minha verdade, eu hoje, pode ser que mude a minha visão, mas até o dia de hoje, eu não me sinto protegida. Infelizmente, porque o que ocorreu comigo, não houve ali uma reparação justa. E, inclusive, o primeiro episódio foi muito sério, mas como eu falei, leva muito tempo para falar e aí vai ficar para uma outra oportunidade. E depois eu vou passar no pessoal para o senhor, que é uma outra pauta. Não, temos presidentes aí temos presidentes das seccionais, das seccionais maravilhosos, amigos e amigas. E eu entendo que muitos lutam no dia a dia, né, ali dentro da estrutura que tem, mas o que falta, de certa forma, é uma força política maior, vindo de Brasília, para auxiliar esses colegas que, às vezes, ficam enxugando gelo aqui. Sem saber o que fazer. Seria essa a resposta? Exatamente, se bem no popular ou não? Às vezes, eles sabem o que fazer, mas o que falta é estrutura. Estrutura política, força política, que, de certa forma, só tem como vir da política. Perfeito. Vamos avançar, vamos deixar esse papo para uma outra oportunidade, porque o assunto é bem polêmico, então não é para hoje, mas o senhor vai gostar. Pois bem, eu gostaria de saber, né, do senhor ainda, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho também de vida pessoal. Eu fico pensando assim, e eu gostaria de saber o seguinte, qual verdade sobre a vida, né, na faculdade, na política, todos esses anos aí de carreira, que ninguém te ensinou, vamos dizer assim, né? Fui para a faculdade, nunca pensei que ia passar por isso. Hoje eu sou advogado, mestre há tantos anos, mas ninguém me ensinou isso. Estou na política, mas isso aqui ninguém me ensinou. De certa forma, enquanto advogado, eu tive o exemplo do meu pai. Meu pai é advogado, então eu tive esse exemplo dentro de casa. Posso dizer que eu tive a quem seguir. Como professor, também tive bons exemplos dentro de casa. Minha mãe, professora do ensino fundamental, meu pai, professor universitário. Também tive bons exemplos de professores dentro de casa. A política, de certa forma, que foi algo novo na minha vida. A política foi algo que surgiu no meu coração. Não tive ninguém no seio familiar dentro de casa para me incentivar a ingressar na política. Não tive nenhum exemplo dentro de casa em relação à política. A política foi algo novo na minha vida, algo que ninguém me ensinou. A política foi algo que eu comecei a construir do zero, a partir da minha relação, obviamente,
com os meus alunos e com as minhas alunas, né? Eu me inseri na política por causa de apoio dos meus alunos, apoio das minhas alunas, que sempre me viram participando, tentando ajudar, fazendo movimento em época de Páscoa, movimento em época de Natal, movimento que eu tenho de bibliotecas comunitárias, onde a gente sempre arrecadou livros para montar bibliotecas em áreas mais vulneráveis, em áreas mais carentes. Então, a partir desse apoio dos meus alunos e das minhas alunas, que como você, Simone, acabam se tornando amigos e amigas, esse motivo me levou para a política e me fez construir uma vida pública, uma vida na política a partir do zero. Tá? E hoje em dia, com certeza, 9 anos já na política, temos muito para compartilhar, muito conhecimento para dividir e muito para somar. Coisa linda. Uma frase. O que o senhor diria para o senhor mesmo, voltando aí 18 anos atrás, o que o senhor diria para o senhor mesmo? Uma frase. Se você olhava no espelho, assim, se olhando no espelho... a frase. O que eu diria para mim mesmo Isso. hoje, me olhando há 18 anos atrás, rapaz, você chegou aonde você não imaginava que você chegaria, né? E a frase que eu falo todo dia de manhã, muito obrigado, Deus, por mais um dia, por estar vivo e por ter me dado tanto mesmo sem eu merecer. Perfeito. Me diz uma coisa, o poder muda as pessoas? Essa experiência que eu tenho na política aí há 9 anos, não só na política, né, em todos os âmbitos, o poder muda muitas pessoas. Para a pessoa não mudar por causa do poder, ela tem que ter uma essência assim, muito divina. Porque o poder, de fato, muda as pessoas, sobe a cabeça, e eu acho que isso também tem que ser analisado, né? Qual é a essência daquela pessoa... que você... E aí eu não estou falando da política, não. Qual é a essência daquela pessoa que você está conferindo algum cargo para ela, alguma ocupação de destaque para ela? E muitas dessas você só vai conseguir descobrir dando a caneta mesmo na mão dela, né? Entendi. Quer conhecer quem é a pessoa, dá poder a ela, né? O poder já diz, né? Tem esse ditado, né? Que fala, quer conhecer a pessoa, dá poder. É verdade, eu concordo. Mas me diz aí, agora falando de alma, né? Qual foi a dor, né? Qual foi a dor que mais te transformou? A dor que mais me transformou. Que pergunta difícil, hein? O senhor deixou ser surpresa, agora segura. Para vocês verem que a gente veio para cá e as perguntas eram surpresa mesmo. A dor que mais me transformou, se eu posso dizer que eu tive alguma dor muito grande assim na minha vida, de uma forma muito sincera, tá? Acho que foi a separação dos meus pais. Porque nós que somos cristãos, nós que fomos criados na igreja, eu fui criado na igreja, consagrado, batizado. Então, a maior dor assim, que eu tive ao longo da minha vida e que mais me fez crescer e amadurecer e assumir postura de homem, né? E deixar de ser menino, vamos dizer assim, foi a separação dos meus pais, que eu tinha por volta de 16, 17 anos. Eu acho que essa foi a maior dor. E acredito que é a dor de milhares, né? É algo realmente que mexe mesmo com a família, eu acho que é uma dor. Uns sentem mais, outros sentem menos, né, dependendo do convívio familiar que se tem, mas é uma dor que ninguém gostaria de sentir, né? O filho nunca gostaria de ver os pais separados e eu acho que é isso, né? Né? Maravilha, professor. Agora eu quero saber algo que é interessantíssimo na sua história. Eu observo e vejo ali, maternidade, corrigindo o pessoal que ele é o papai, paternidade solo. Então, me conta aí como que é isso, para que as pessoas entendam. Até essa expressão paternidade solo, tem pessoas que não sabem o que significa, o senhor sabia disso, mas me diz aí, porque eu vejo as postagens, aquela coisa com seu filho, coisa linda, é um relacionamento assim que, nossa, que brilha. Então, me conta como que é ser pai solo. Eu sou pai coruja, né? Então, para falar do meu filho, é muito fácil falar do meu filho, porque eu sou pai coruja, o amor da minha vida, Davi. O que acontece nessa relação com meu filho é que me separei da mãe dele, nos separamos, e a mãe dele foi residir em outro país. Ele tinha, à época, 1 ano e meio, 2 anos, e ela mora nesse outro país até hoje. Meu filho está com 15 anos, e, de certa forma, eu tive que ficar com ele com todas as responsabilidades, né, que envolve uma criança, um adolescente hoje em dia.
Óbvio que as pessoas falam, mas você é pai solteiro, você é pai solo. É óbvio que eu, com todas as minhas atribuições e todos os meus trabalhos, muitas das vezes eu saio 6 horas da manhã de casa e volto 11 da noite, eu não conseguiria isso sozinho, né? Eu tenho um anjo da guarda na minha vida, que é a Eliane, que quem me segue nas redes sociais vê que eu posto lá, minha nega velha. É o outro amor da minha vida. Nossa. Né? Costumo falar que ela é minha mãezona. Tenho minha mãe biológica, que mora em São Paulo, e tenho a Eliane, que é minha mãe do coração. Mas, de certa forma, hoje o meu filho com 15 anos, graças a Deus, Deus nos sustentou até aqui, consegui acumular todas essas funções e dar uma boa criação para ele até hoje. Não foi fácil, mas Deus nos sustentou e estamos aqui. E só tenho a agradecer. E ele foi uma bênção na minha vida, ele foi quem me impulsionou a fazer várias coisas que eu não faria, ele que, de certa forma, me motiva a trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, de certa forma, ele me motiva a estar de cabeça mergulhada, ele que me motiva a mergulhar de cabeça na política, porque a gente precisa deixar, né, um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque resolver a nossa vida, às vezes, é muito fácil, Simone. Sim, com 44 anos, você acumula um patrimônio aqui, você vai embora. Perfeito. Agora, a gente pensar nas gerações futuras, sim, isso que deve nos mover mais, entendeu? O que vamos deixar para gerações futuras. Perfeito. E nessa mesma linha aí, diz aí, você já teve medo de falhar como pai? Ou em algum momento você sentiu esse medo, mas teve que disfarçar, né, para mostrar ser forte? Eu nunca tive medo, não, Simone. Como eu te falei, né, eu vim de família pobre, tive que estudar muito para melhorar de vida e sempre tive que trabalhar muito. Então, o que acontece? O medo, eu resolvia o medo que eu nunca tive, saindo cedo de casa para trabalhar e voltando tarde. Então, eu nunca tive tempo para sentir medo. Perfeito. Ô, coisa linda. Esse é dos meus, hein? Esse é dos meus. Mas me diz aí, aquela pergunta que seu filho fez e te desmoronou emocionalmente. Lembra uma pergunta assim que ele te fez assim e as lágrimas quase correm, teve que segurar? Quando ele pergunta se um dia ele vai poder ir lá visitar a mãe, ficar lá um tempo, coisa e tal. Aí ficar longe de mim, isso acaba comigo. Perfeito, gente. Maravilha, professor. Coisa linda. Então, meu querido professor, agora eu quero falar o seguinte. Eu quero fazer umas 2 perguntinhas, nada muito, que é naquele momento apimentado. Afinal, além do direito, aquela pimentinha... Eu não faço ideia da pergunta que vem, tá, gente? Eu ia ser, né, mais polêmica, mas hoje eu vou pegar leve com o meu professor e eu vou fazer algumas perguntinhas assim bem... Se fosse aluno era mais fácil, né? Porque ia ficar com medo por causa da prova, mas... Já passou, já está formada, já é advogada. Então tá. Agora, professor, vamos entrar no nosso momento apimentado. Olha, gente, trouxe até uma pimentinha aqui. E você deve estar perguntando, né? Mas, Simone, você não é cristã? Sou sim, mas sou baiana também, por isso eu gosto de uma pimenta. Mas antes disso, né? Vamos, tintim, vamos tomar um chocolatezinho. Amargo demais isso aqui, tá com pimenta, né? Chocolate com pimenta. Mas não tá gostoso? Tá gostoso. Tá gostoso? Então ótimo. Então vamos para aquele momento apimentado. Eu quero fazer uma pergunta agora assim, apimentada para o nosso professor, né? Professor, é o seguinte. A pergunta é o seguinte, eu vou te colocar em uma saia justa, né? Nessa questão, né, professor universitário, a gente sabe como que funciona, né? Aí a pergunta é o seguinte, o senhor, por exemplo, como é lidar, né, com aquelas alunas, né, mais avançadinhas, né? Aquelas alunas que estão sempre ali buscando uma desculpa para ter um papo a mais com o professor. O professor consegue entender? Como é lidar com as alunas um pouco mais para frente, vamos dizer assim? Então, Simone, sou professor universitário há 18 anos. Né? Eu dou aula, eu leciono desde os 26 anos. Então, é óbvio que já passamos por diversas situações. Não só com alunas, mas com alunos também, tá, Simone? Aquelas conversas, né, elas partem tanto por parte de alunos quanto as alunas, tá? Mas, por incrível que pareça,
os alunos e as alunas têm um respeito muito grande pelo professor, né? De certa forma, eles enxergam o professor como... É um olhar de admiração, é um olhar de respeito. Então, eu nunca tive grandes problemas com alunos e alunas em relação a essa questão de conversa paralela, de papos transversos, de abusos. Perfeito, perfeito. No sentido de... eu nunca tive, assim, nenhum aluno, nenhuma aluna muito entrão, né? Ai, que a maravilha. gente até, às vezes, percebe que a pessoa está querendo conversar um pouco mais, ir além, mas a partir do momento que você não dá confiança, né, eles têm um respeito muito grande pelo professor, tá? Então, eu nunca tive grandes problemas. E nesse período, vamos lá, nesse período que... primeiro, durante todo esse período, vamos dizer até o dia de hoje, existe um lapso ali onde o senhor estava solteiro, ok? Já Sim. existiu lapso? Sim, então, vários. Tá. Então, vamos fazer outra perguntinha. Pode ser reto dizer sim ou não tem problema. É saia justa, né? Já se apaixonou por alguma aluna? Já tive. Coisa linda, gente. Já namorei aluna, inclusive. Né? Já namorei aluna. Na verdade, ex-aluna, né? Ex-aluna, né? Já namorei uma ex-aluna, inclusive. E é normal, né? Normal, sim. Você solteiro, a outra pessoa solteira, você naquele ambiente, você acaba conhecendo, você vai mantendo contato. E é normal que as pessoas se conheçam e se relacionem, né? Faz parte, né? Faz parte. Tá vendo que foi leve? Não foi nem tão difícil. Pois bem, eu gostei muito dessa resposta. Maravilha. Professor, desde já eu quero te agradecer, né, por esse momento tão especial, que para mim vai ser um marco, está sendo um marco na minha vida aqui, né, nesse meu projeto, Além do Direito. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer imensamente pela tua presença aqui, que Deus ele possa te abençoar, Amém. Né? Assim como o Davi, deixa eu te falar, Davi, como o senhor falou, que a sua trajetória é lá em 2016 na política, correto? Correto. Davi também foi exatamente assim, Davi teve sobre ele ali a promessa de Deus, né? Sobre ele houve ali a sua unção, ele foi ungido em um determinado momento. Mas não foi naquele determinado momento que ele virou rei, entende isso? Houve ali um processo para então ele reinar, ele de fato chegar ao trono. E assim seja também na tua vida. Amém. Assim como o Senhor chegou lá e tomou uma decisão de entrar na política em 2016, ainda que não tenha ainda sido eleito, mas já tem toda essa bagagem aí, é porque Deus está te preparando para o trono. Recebe isso? Recebo. Recebe, então, muito obrigada. Deixa as suas considerações finais também, tá bom? Não, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, tá? Quem agradece sou eu. Uma satisfação enorme estar aqui com uma ex-aluna que virou amiga e colega de profissão, advogada hoje em dia, tá? Só tenho a agradecer, muito obrigado pelo carinho seu, do pessoal aqui do estúdio também. E vamos para a próxima. Com certeza. Então, Além do Direito, aquela pimentinha, porque a pimentinha não pode faltar, né? Então vem comigo, Além do Direito.